Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, sim. Dia 18 de agosto de 2025. É segunda-feira, segundou, começo de semana ontem. Parabéns aí ao Alvinegro. Deu certo, viu, Marco Aurélio? Eu tava pedindo a Deus ali, deu certo ali. 1-0 no finalzinho, não podia ser melhor. 1-0 no finalzinho do segundo tempo. O Asa vem para casa no sábado. Tempo de lotar aqui o Fumeirão pra gente ver o Asa despachar o Manauara de uma vez só. 2-0 de novo, tá bom demais, bom tamanho demais, né? Então parabéns aí ao Alvinegro por essa conquista, né não? Parabéns também à torcida do Vasco da Gama. Eu sou Flamengo, claro, meu Flamengo colocou 3 lá no Internacional. No finalzinho o Internacional ainda fez um para o gol de honra e o Vasco humilhou o Santos do garotinho Neymar. Só sabe cair e chorar. Né não? Pena, né? Eu não sei porque, rapaz, eu não gosto daquele cara. Mas tem quem gosta. Quem gosta dele é a mulher dele, né? A esposa dele. Muito bem, tempo e temperatura agora em Arapiraca, 26 graus, possibilidade de chuva 35%, umidade relativa do ar em 65% e ventos a 14 km por hora. Uma temperatura bem amena, bem gostosa, tá um dia bacana. Não, essa possibilidade de chuva aqui tá meio difícil, o céu tá muito aberto, muito claro. Esse é o clima da nossa cidade agora. Hoje eu recebo aqui a psicopedagoga Amanda Sorá e o assunto: fatores socioemocionais que impactam o aprender. E por que isso é importante? A gente vai saber aqui com ela. Amanda, boa tarde, seja bem-vinda. Mais uma vez, uma honra, satisfação tê-la aqui para falar de educação, para falar de dificuldade na aprendizagem e por que isso é tão importante na vida dos nossos pequenos, né? Afinal de contas, nós temos um método de ensino e eu acho tão bonitinho quando a gente mal para observar essas coisas. Mas quando você vai levar seus filhos para a escola, né, eu às vezes fico olhando os pais das criancinhas pequenininhas, estão levando para o jardinzinho, pegando na mão, eu digo, gente, que negócio interessante. E eu me lembro de uma foto que meu querido oftalmologista e parceiro aqui de Saúde de Foco, o Dr. Valberto Santana, fez com o seu filho, o Valberto, que no último dia do 3º ano dele na escola, ele fez uma foto do filho de costas, com a mochila nas costas, e fez um texto lindo, um texto que foi emocionante, né? Ele relatando como foi, disse, parece que eu tô vendo o primeiro dia que eu fui levar você na escola e hoje você sai, vai ter a sua vida, vai fazer um Enem, vai ter uma profissão que você vai abraçar. Mal o Dr. Valberto Santana sabia que o filho seguiria os seus passos e muito provavelmente nós teremos mais um oftalmologista aqui trazendo o legado da família. Então, por que eu falei isso, Amanda? Porque a educação é o que transforma as pessoas. A educação é o que dá acesso às pessoas à melhor qualidade de vida. A educação é algo que ensina você e eu, a gente a votar, né? Se não for no melhor, pelo menos no menos ruim, né? Já que a gente não tem tantos melhores assim, que a gente vota no menos pior, vamos dizer assim. As escolhas hoje são as escolhas são por eliminação. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Eu começo lhe perguntando quais são os principais fatores socioemocionais que podem dificultar o processo de aprendizagem de uma criança ou adolescente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui novamente. A gente sempre traz temas muito importantes, né, para pais, professores, todos que são aí da área educacional.
Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui falando sobre isso. Acho que é um assunto que a gente pode englobar várias questões, não só na escola, não só nas clínicas, mas também em casa. Trabalhar questões emocionais, né, socioemocionais hoje é primordial para que as crianças tenham um bom desenvolvimento ao longo da vida. Então, assim, a gente traz hoje esse tema pensando em 2 pontos. Quando você trabalha as habilidades socioemocionais da criança, você percebe que a criança ela tem autoconfiança, ela tem mais empatia, ela consegue lidar melhor com as suas emoções. Que as habilidades socioemocionais, elas são um conjunto de coisas que a criança adquire ao longo da vida, né? Num contexto onde ela vai conseguir entender o coleguinha, entender o não, a espera. Então, é preciso a gente trabalhar essas questões socioemocionais com a criança desde dentro de casa. Até a escola também, né? Claro, que vem com esse papel fundamental para complementar. Mas o propósito da gente hoje, dessa conversa, é muito trazer essa questão para a família. As habilidades socioemocionais devem ser trabalhadas não só na escola, mas dentro de casa. E quando não se tem esse trabalho, a gente consegue perceber que a criança ela tem um prejuízo muito grande, né? Dá uma trava, ela fica insegura. E isso pode fazer com que, no decorrer do tempo, ela não tenha um bom desenvolvimento escolar. Então, eu acho que o tema hoje é muito importante para a gente perceber o quanto que é importante trabalhar isso com a criança em casa, na escola, fazendo essa junção. Para ter aí um bom desenvolvimento escolar. E esses fatores socioemocionais que podem dificultar o processo de aprendizagem de uma criança ou adolescente, esses fatores estão ligados ao local do ensino ou ao seu lar, ou a ambos? Excelente pergunta. Porque esses fatores podem estar ligados, claro, ao ambiente familiar, né? Pode estar ligado também à escola, porque existem várias crianças, né, com formas de serem educadas diferentes dentro das suas casas. Então, às vezes, pode conflitar também um pouquinho para a criança. Então, tem também na escola. E tem a questão de ser ambos, né? De ser nos 2 locais. Mas eu acho que a gente, enquanto família, a gente primeiro tem que avaliar dentro de casa se está acontecendo alguma coisa que mexe com o emocional da criança. Quando os pais, né, eles têm os filhos, às vezes eles acham que estão vivendo ali juntos e que as relações, as discussões, as questões entre o casal, às vezes não passam para a criança, ou às vezes não só do casal, mas da família como um todo. E às vezes qualquer discussão, qualquer conversa que você tem em casa impacta a vida do seu filho e às vezes você não percebe. E isso pode ser um fator que pode travar a criança. Ela pode levar essa dificuldade para a escola e lá ela demonstrar, né, que está tendo essa dificuldade. E aí é nisso que também tem o papel do professor. O professor ele precisa olhar com muita atenção para investigar ali inicialmente se é uma questão que realmente veio de casa, se é uma questão que está surgindo na escola. Então, a nossa função é essa, é ter esse olhar, né, com empatia, com muito carinho, para entender o que está acontecendo com a criança. Porque às vezes, sim, pode acontecer que seja um fator de casa. Às vezes pode ser um fator que surgiu na escola, mas o nosso papel é investigar e tentar ajudar da melhor maneira para que essa criança tenha uma vida escolar decente, uma vida escolar com propósito, com coisas bacanas, onde ela cresça, evolua bem dentro do ambiente escolar. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que mandou um card para mim, que diz assim: pai, cubra a nossa semana de bênçãos e a nossa vida de paz. Muito obrigado, dona Hilda, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Adoro os seus cards, viu? Mande sempre, porque serve de inspiração para mim, que eu recebo, e também, com certeza, serve de inspiração também para todo mundo que está aqui ouvindo e vendo a gente, né? Muito obrigado mais uma vez. Lembrando de uma coisa, mandar um abraço aqui para a Sueli Gonçalves da Silva, que está aplaudindo aqui. Obrigado, Sueli. Amanda, a gente fala em relação à educação. Na sexta-feira, nós entrevistamos a psicóloga Tiala Mello. Nós falamos da adultização das crianças. É um problema que já acontecia, não é de agora, não Sim. Começou agora, estourou agora, graças ao Felca, lá atrás, a ex-ministra Damares Alves, que já denunciava no Pará a questão da erotização, a questão de tráfico de crianças, de sexualização de crianças, né? E às vezes com a anuência das pessoas, dos responsáveis da família. E para a gente falar, aquilo que eu falei no começo, para a gente falar de educação, às vezes a gente tem uma criança na escola que faz alguma coisa e alguém pode assim
Nossa, ou então no shopping, num lugar. Que menino mal educado, né? E um detalhe, gente, que eu queria chamar a atenção aqui de vocês, pais. A atribuição, a responsabilidade e a obrigação de educar seu filho é sua. É sua. Tá? Se o seu filho vai para a escola e ele tem a boquinha porca, é porque ele ouve em casa. Ele reproduz os comportamentos dos pais. Se ele pega o lanche na cantina lá do Albertinho e joga o papel no chão, é porque vocês fazem isso em casa. No meu tempo de criança, se dizia assim, costume de casa vai à praça. Eu ouvia muito dizer isso. E olha que as pessoas podem dizer, pô, que coisa ridícula. Não, não é não. É verdade. Se todo mundo que tomasse um refrigerante, uma água mineral, uma água de coco, pegasse o recipiente, pegasse a embalagem, pegasse o que consumir e jogasse na lata do lixo, quando chegasse o inverno, a gente não tinha as inundações no Brasil. Já parou para pensar nisso? Isso é o que? Educação. Que você devia ter dado para o seu filho lá quando ele era criança. Não, meu filho, quando eu era pai de crianças, que eu ia levar para a escola e criança adora biscoito recheado, adora aquelas bagaceiras lá, eu dizia, jogue dentro do carro. Pode jogar. Comam e joguem dentro do carro. Eu vou recolher e depois eu vou dar um destino. E aí você vai mexer com muita coisa. Quando você para ensinar o seu filho, a sua filha, seja da maneira corretiva, ou seja, corrigindo os caminhos que eles vão, ou seja, de uma forma mais educativa mesmo, mais didática, vamos dizer assim. E aí eu falo de autoestima. Como é que a autoestima influencia diretamente o desempenho escolar dos alunos? Olha, quando a criança não tem autoestima, né, não foi construído ali na realidade da vida dessa criança, ela vai ter dificuldade em vários fatores, assim, várias coisas. Primeiro, ela vai ter dificuldade de se comunicar com a professora, ela vai ter dificuldade de fazer amizades, de realizar tarefas, por menores que sejam. Ela vai travar. Então, a autoestima é algo que tem que ser trabalhado na criança desde pequenininha. Eu acho que, como você falou, eu super concordo, o papel do pai é realmente educar. Ponto. Primeiro, tem que partir disso, partir da família, tá? E aí a escola, ela vem complementar, ela vem ajudar nessa questão. Mas assim, quando a criança constrói esse trabalho dentro de casa, incentivando o seu filho a se arrumar, incentivando o seu filho a fazer uma atividade, parabenizando o seu filho, ela vai construindo a autoestima da criança. E ela se sente mais confortável em qualquer ambiente que seja. Na escola, na terapia, no shopping, na casa de um coleguinha. Ela consegue, então, realizar qualquer atividade, ela consegue se divertir, porque ela vai conseguir conversar bem com as crianças. Hoje é muito importante que a gente trabalhe isso, porque a criança, a gente está falando muito de criança aqui, mas ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. Uhum. E o adulto, lá na frente, se você não trabalhou isso com ele, ele vai ter dificuldade na sua profissão. Então, quando a gente eu falo agora como professora, estamos na escola trabalhando ali com as crianças, levando um monte de atividades, pedindo para ela falar sobre o que ela entendeu, pedindo para ela desenhar. Todo esse trabalho, ele faz a diferença, porque a criança está começando a externar ali algo que ela gosta. Ela está conseguindo falar para alguém, mesmo que seja por um desenho. E aí vai crescendo, a gente vai fazendo esse trabalho. Lá na frente, quando ela está na universidade, ela vai conseguir apresentar um trabalho de maneira assertiva, vai conseguir falar bem. Lá no futuro, quando ela estiver atendendo, vamos supor que é um médico aí, vai ter confiança para falar o que observou ali no seu paciente. Então, o trabalho da autoestima, que começa lá pequenininho, ele vai lá para frente. Então, a gente tem que ter esse olhar atento, né? Tem que estar com esse olhar atento e ver de que forma a gente pode ajudar as crianças. Uhum. Parabenizando. Hoje, antes de vir para cá, eu dei uma passadinha na casa da minha mãe e eu sempre falo, já é a terceira vez que eu venho aqui, eu sempre falo dos meus afilhados. E tem uma delas que estava lá agora, né, que é um menino e uma menina. E ela estava ali, eu quero olhar o boi. Eu vou para a entrevista, quando eu chegar eu vou olhar. E fiquei conversando com ela. E ela, você vai se arrumar? Eu disse, vou. E você também se arruma. Obrigada. Você também se arruma. Porque quando eu chegar, obrigado, a gente vai dar uma voltinha, a gente vai passear. Então a gente incentivar nas pequenas coisas, na arrumação, numa atividade, por mais simples que seja, como essa de jogar o lixo no lixeiro.
Isso vai construindo, a criança vai percebendo que o que ela está fazendo está correto, está legal. Mas a autoestima também é construída através das correções. Quando a gente vê que é necessário, nós também precisamos corrigir. E isso é importante. A gente vê que as pessoas estão menos tolerantes, né? Quando a gente passa para corrigir, para falar que algo não está correto. Até na escola mesmo, os professores às vezes ficam um pouco limitados, porque ficam receosos de como a família vai entender. Mas a nossa função é observar o que precisa ser ajustado, para que a criança consiga no futuro ter um bom desenvolvimento de forma global. Então, pais, vocês que estão acompanhando, precisam entender que esse trabalho, ele faz a diferença, ele ajuda o teu filho. Ele permite que o teu filho conheça o que é bacana, o que não é. E isso, no futuro, em qualquer ambiente que o seu filho estiver, ele vai conseguir agir bem, ele vai conseguir se desenvolver em qualquer lugar. Porque correção é importante. Ajustar o que precisa ser ajustado é importante e faz a diferença. Então, tudo isso vem para a construção da autoestima. Exatamente. Perfeita colocação. E tem uma coisa também importante, né, gente? Quando você diz não para o seu filho hoje, você pode estar evitando que no futuro você tenha pessoas mais fragilizadas, como estamos tendo essa geração de gelatina hoje. E eu vou te dizer uma coisa, a rede social, gente, não adianta a gente bater na mesma tecla, porque é importante falar, a rede social, ela tem feito isso com as pessoas. Sim. Tem gerado uma coisa assim na cabeça dos jovens e das crianças, porque tem família fazendo rede social para criança. Gente, a criança não tem maturidade para lidar com o tanto de coisas que tem. E aí a gente volta para a questão da adultização, né? Então assim, você gera, eu vou gerar uma rede social ali pro meu filho porque eu quero compartilhar coisas dele e depois eu ver no futuro. Tá, ok, se for isso, fechadinho pra família, ainda vai. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que refletir mais sobre isso. Você chega na internet hoje, você dá uma opinião, vem 1000 pessoas pra criticar, pra dar outra opinião, vira uma guerra, vira uma briga. E aí as pessoas, elas estão mentalmente fracas porque elas se colocam nessa posição de chegar lá e se sentir no direito de humilhar alguém, de ter que impor sua opinião. Então eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso. É verdade. E pegando esse gancho aí, já que você falou aí da adultização, você pai, você mãe, você que não assistiu a denúncia do Felca, coloca lá no canal dele no YouTube, tá? Vai lá, Felca, F-E-L-C-A, Felca, tá? Coloca lá e coloca esse vídeo de adultização. Tem 52 minutos, apenas o vídeo. 52 minutos. Eu vou dizer o negócio, pais, eu assisti todo. E é estarrecedor o que esse cara denuncia ali. Tanto é que vocês terem ideia, né, que após a denúncia ele está sendo ameaçado, está andando de carro blindado, com seguranças e a justiça permitiu quebrar o sigilo de um e-mail que foi enviado para ele dizendo o seguinte: você vai morrer. Vocês já pararam para pensar sobre isso, pais? Por que alguém que denunciou pedofilia no Brasil recebe uma ameaça dizendo assim: você vai morrer? Porque, infelizmente, pais, pedofilia no Brasil é um negócio. É um negócio. A adultização e erotização de crianças é um negócio. Vocês estão mexendo no bolso de alguém que está incomodado. Entendeu? Às vezes as pessoas não têm noção de que um simples compartilhar de alguma coisa na internet gera isso. A gente tem que ter cuidado pelas crianças, assim, porque a gente pensa que só um grupo de pessoas que eu conheço está vendo isso aqui. Às vezes não, uma pessoa faz um print e manda. É uma coisa que a gente não consegue ter controle. A partir do momento que está na rede, a gente corre esse risco. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre os vídeos ou fotos da criança com biquíni, sobre vídeos das crianças dançando essas musiquinhas, essas trends que tem aí no TikTok. E, gente, pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem que tentar trazer... É por isso que nas outras falas que eu vim aqui, eu falava muito de trazer músicas, cantigas de roda, essas coisas, trazer lá da cultura antiga, porque é o que é saudável. Então, assim, você traz uma musiquinha, uma dancinha, essas dancinhas, para quem tá assistindo, para uma pessoa que tá assistindo que tem maldade no coração, aquilo é muito. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e pensar também que o uso da tela, aí a gente vai também para a questão da aprendizagem. Impacta a aprendizagem. Porque a criança, ela quer o quê? Ela quer estar ali, onde não tem cobrança. Olha só, não tem cobrança. Vou estar ali assistindo no YouTube.
Tô no meu ambiente, não tô correndo perigo, não tô correndo, não tô me machucando. Então tá ótimo pra criança. Aí às vezes os pais, eu entendo que às vezes os pais realmente ficam presos porque não tem tempo, né? Vamos dizer, o tempo é corrido, a criança não para, vou colocar ela ali. Mas aí, mesmo com você acompanhando, às vezes pode chegar um momento que você não conseguiu acompanhar. E a criança vai ficar ali, aquele mundinho, ela vai se fechando. Então as habilidades sociais hoje estão comprometidas. Exatamente. Por isso que é tão importante o trabalho de socioemocional na escola. E eu falo como escola, né? Porque tem a parte institucional, mas aí tem também a parte da clínica. Quantas crianças a gente está recebendo hoje na clínica? Como psicopedagoga, eu posso afirmar que muitas que chegam têm a maior dificuldade de realizar tarefas simples e de administrar informações, porque elas não conseguem memorizar aquilo, porque estão ali acostumadas com vídeos rápidos e vai passando um, passa outro, e o negócio vai perdendo o freio. E detalhe, né, gente? Tem gente que está habituada por conta dessa rapidez das coisas, né, de ouvir os áudios do WhatsApp, por exemplo, no duas vezes. Tem gente que não consegue ouvir o áudio normal, tem que acelerar o áudio. Tem gente que vai ver um vídeo do YouTube e fica ticando para ele passar mais rápido para você ver uma determinada fala. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Até o hábito de escrita, né? Eu digo assim, às vezes até também falo por áudio e depois eu fico pensando, eu nem gosto tanto, porque eu acho que você tem que aproveitar, a gente perdeu um pouco do hábito, então tem que aproveitar qualquer oportunidade para estar ali escrevendo, gente, é importante. Você vê na rede social, no Twitter, tem lá um monte de escrita sem sinais nenhum, de vírgula, de ponto, tudo bagunçado. Você não consegue entender nada do que a pessoa quer falar. Pois é. E isso tem provocado o que nas pessoas? Ansiedade, que é a minha próxima pergunta, que você vai responder depois do intervalo. A ansiedade escolar é cada vez maior, é mais comum. De que forma ela pode comprometer a aprendizagem? Estou falando de ansiedade, estou falando de crianças e adolescentes. Ela existe nas crianças e adolescentes? Existe sim. E tem o pior, tem se tornado às vezes até de forma patológica. Vou pro intervalo e volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio NN com André Pepes. Anota aí, 1h31, boa tarde. Muito bem, estou conversando com a Amanda Soraya, ela é psicopedagoga, e o tema fatores socioemocionais que impactam o aprender. Amanda, antes do intervalo, eu tinha deixado uma pergunta que diz o seguinte: a ansiedade escolar é cada vez mais comum. De que forma ela pode comprometer a aprendizagem? Pode comprometer tanto no cognitivo quanto no emocional. E a gente veio falando muito da questão socioemocional, que envolve as emoções ali do aluno, mas a gente tem que ver também que o cognitivo é prejudicado. A criança, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de memorização. E isso tudo pode acarretar uma dificuldade maior de aprendizagem. O que é interessante a gente pensar, né, que o papel do professor e dos terapeutas é observar se essas dificuldades são persistentes. Por que essa criança está tendo essa ansiedade? O que será que aconteceu? Será que foi algum fator escolar? Às vezes acontece. Errou, fica com medo de errar. Será que foi porque já ouviu alguém falando em casa que, olha, você não pode errar? A gente tem que trabalhar com as crianças e adolescentes que está tudo bem acontecer, certo? Mas a gente vê hoje cada vez mais as crianças com essas questões de insegurança, de ansiedade. E na questão de ansiedade, que eu já havia falado das telas, eu acho que isso conta muito também. Mas o maior prejuízo é esse, de cognitivo e emocional. E leva a criança a ter um desempenho baixo. Às vezes a criança não vai querer ir para a escola. A criança vai ter uma nota baixa. E a gente precisa estar atento, né, para tentar entender de que forma ajudar essa criança. Tanto os professores, né, da forma que está observando ali a sala de aula, quanto os pais em casa, porque eu acho que um trabalho complementa o outro. A gente tem que andar em conjunto. E aí, também as crianças que fazem terapias, né, que tem acompanhamento com psicopedagogo, que inclusive, um ponto importante é,
Quando você percebe que essa ansiedade na questão da aprendizagem é uma coisa persistente, aí sim é o momento de você começar a procurar um profissional. Porque assim, claro, pode ter uma ansiedade ali, a criança tem uma dificuldade, mas ser coisa momentânea. E pode ser que essa ansiedade perdure e aí você dá aquele estalo, você tem que observar. Em que está mexendo? Se for uma questão mais emocional, temos aí os psicólogos que estão ajudando a trabalhar essas questões emocionais com as crianças. Mas se for uma questão também, além do emocional, mas que também envolve a parte de cognitivo, do caimento ali das notas, que a criança não está conseguindo desenvolver bem na hora de fazer as suas avaliações, as suas atividades, é hora de procurar o profissional, porque ele vai começar a tentar entender o que é que está acontecendo. O porquê que está tendo essa ansiedade. O que será que está acontecendo? O por trás ali vai ser investigado por esse profissional e vai conseguir ajudar as famílias e também as escolas, né? A promover uma educação onde ajude, onde chegue ali na necessidade dessa criança. Então, temos que estar atentos e estar sempre ligado aí na questão de, no momento de levar para o profissional, eu tenho que recorrer a alguém, né? Eu preciso fazer. Não é só porque tem muita gente que diz assim, tá na moda levar porque tudo é TDAH, tudo é isso. Não, não é. É preciso levar porque é seu filho, porque ele precisa ter um bom desenvolvimento escolar, porque ele precisa se sentir seguro. Você já se imaginou num local onde você tá ali o tempo todo ansioso, que você não consegue mostrar o seu melhor, que você não consegue registrar o que você pensou, você trava, entendeu? Imagine a criança. Então eu acho que a gente precisa reforçar isso, né, com as famílias e olha, observa se precisa realmente um profissional, se é alguma coisa que vocês podem ajustar em casa e vamos fazer o que for preciso para ajudar as crianças para que elas se sintam bem no ambiente escolar. E passada essa questão da ansiedade, qual é o papel das emoções positivas como motivação e autoconfiança no processo de aprendizado? Quando a criança tem esse incentivo, né, que ela tem autoconfiança, que ela se sente motivada, é diferente, porque a criança já chega no ambiente escolar pronto, já chega preparado, feliz ali, receptivo. Então a criança que está mais tranquila, ela consegue receber melhor as informações que você passa. Muitas vezes eu vou falar até pelo ambiente escolar, né? A gente passa ali no ambiente escolar e percebe que a criança, ela chega feliz com o incentivo da mãe, ela consegue se despedir melhor da mãe, então tira aquele medo. Porque para a criança ficar na escola, às vezes acontece, você vê ali a criança segurando, se agarrando na mãe. Você, pai, você, mãe, precisa passar primeiro essa confiança para a criança, sabe? Mostrar à criança que aquele é um lugar maravilhoso, que ela vai aprender, que ela vai desenvolver, que você volta para buscar, porque eu acho que um dos medos da criança é o pai e a mãe não voltar. Então, quando a criança ela é motivada, quando ela tem uma confiança que é trabalhada dentro de casa, ela consegue chegar nesse ambiente e ela consegue ser mais receptiva, ela consegue produzir melhor e ela se alimenta melhor e vira é um conjunto de coisas que faz com que a criança avance muito mais. Então hoje a gente percebe que as crianças que têm um melhor desenvolvimento escolar, elas estão sendo motivadas em casa. Agora, claro, tem criança que mesmo com a motivação ela não consegue. E aí é onde a gente precisa identificar se tem alguma outra questão por trás, onde o outro profissional, que seria o psicopedagogo, o psicólogo, ou outros terapeutas, né, que existem aí para ajudar nessa parte, a gente precisa contar com eles para identificar o que pode ser, né? Então esse é o caso específico de alguém que tem a motivação, que tem um trabalho, né, socioemocional em casa, mas que não consegue. Mas na maioria dos casos, a criança que é motivada, que tem sido feito esse trabalho em casa, ela consegue chegar melhor dentro da escola e o desenvolvimento dela, assim, é bem perceptível que ela consegue produzir bem durante o dia a dia ali na escola. A harmonia em casa, do ambiente familiar, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Ter uma relação equilibrada com os pais ter uma relação equilibrada entre si e com seus filhos é muito importante. E a minha pergunta é o seguinte: como conflitos familiares podem interferir no desenvolvimento cognitivo e acadêmico do estudante? Olha, esses conflitos que acontecem, a gente sabe que é comum, né, nas famílias. Volta e meia acontece um conflito ou outro, mas é uma coisa que a gente precisa prestar mais atenção. Porque às vezes a gente acha que as situações em casa não impactam. Tem uma coisa até que eu estava pensando esses dias, né, quando a gente conversou sobre essa temática, me veio a lembrança, né, de que uma coisa muito importante a gente citar. Quando um psicopedagogo, um psicólogo, ele
recebe um paciente, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma avaliação ali da vida da criança desde do útero, né? Desde a barriga. Se houve alguma situação que impactou, se houve alguma questão familiar que mexeu com a criança. E às vezes os pais ficam pensando, às vezes eles não conseguem ali, a primeiro momento, responder. Mas assim, às vezes uma briga que você tem com o seu marido, às vezes uma briga que você tem com outro filho, uma palavra que você fala, a forma que você lida com os problemas, isso pode impactar. Esses pequenos conflitos que a criança vai vivenciando, ela vai guardando aquilo dentro da cabecinha dela e às vezes ela vai achando que aquilo é normal, né? Aquela linguagem ali para ela é a linguagem que funciona, mas aí chega na escola, às vezes a criança leva um conflito lá para o coleguinha, tem uma dificuldade com o coleguinha de entender o momento que o coleguinha precisa fazer alguma coisa, dificuldade de entender o comportamento do outro. Então os conflitos, eles trazem uma mensagem errada para a criança. Ela vai ouvir, ela vai assimilar. A gente pensa que a criança não está entendendo, mas ela vai guardando isso na cabecinha dela, entendeu? Então, assim, todo cuidado, né, com o que a gente faz, com o que a gente fala, é pouco. Eu falo muito isso, assim, até para minha irmã, para minha sobrinha, que são mães, e às vezes elas estão ansiosas, estão com alguma questão interna delas. E eu digo, olha, todo cuidado para não passar isso para as crianças ouvirem, né? Porque elas vão perceber que tem algo errado. Gera uma ansiedade, gera um desconforto. Ou então, se tem um conflito familiar grande dentro da família, a criança, ela vai ver aquilo e vai mexer com o emocional dela. Até porque ela não tem maturidade para entender que depois os adultos se resolvem, que depois conversa, que depois tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Olha, separar o mundinho da criança ali, deixar a criança ser criança, viver as coisas boas, né? E tentar evitar de ter certos conflitos na frente dela, porque isso vai impactar de uma maneira que às vezes a gente nem imagina. Uhum. Como o bullying afeta ou pode afetar a aprendizagem e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes? Na confiança. Eu acho que primeiramente na confiança, porque na autoconfiança, no caso, né, que eu falo, porque a criança que ela sofre essa questão do bullying, ela começa a ficar com medo, né, de como vai se posicionar, do que vai falar, de ir para a escola. Então, a gente tem que também observar o seguinte: a criança, ela vai para a escola às vezes muito cedo, a partir dos 2 anos. E 2, 3, 4 anos, eu não diria nem especificamente, não estou dizendo que não acontece, mas eu não diria nem especificamente que é o bullying. Às vezes as crianças estão aprendendo a lidar com as emoções, falam alguma coisa, ou são muito sinceras, falam outra. E aí acontecem coisas que já mexem um pouquinho com a autoestima do colega. Mas as crianças maiores, às vezes elas aprendem isso, às vezes até num vídeo, até em casa, na fala de alguém, a falar alguma coisa, apontar alguma coisa da outra criança, e elas fazem isso e vai a ponto que chega essa questão do bullying. E aí a criança que sofre bullying, ela se sente desmotivada a estar na escola, num ambiente que alguém vai mexer com ela, que vai falar, vou dar um exemplo aqui, da forma que ela ajeita o cabelo, da forma que ela fala. Então, que segurança essa criança vai ter de estar no ambiente? Então, mais uma vez, a gente traz a questão de que a escola, ela tem um papel de observar o contexto da sala de aula. Por isso que é muito importante, pais, vocês sempre pensarem na instituição que vocês estão levando o filho de vocês. Na instituição que preze pela boa convivência, pela comunicação aberta da família e escola, claro. Na observação do que a gente observa ali da escola e a gente passa para os pais. Porque às vezes a gente até cita, olha, acontece... já vi, né, muitos casos da escola passar para a família o que está acontecendo, e às vezes a família que recebe, olha, o teu filho falou assim com um colega, às vezes a família não recebe bem. Mas, na verdade, quando a escola aponta, é porque ela quer que tenha uma melhora. Que aquela criança que está cometendo também, ela precisa entender o que ela está fazendo de errado. E pensando na outra criança que está recebendo, que ela precisa se sentir bem no ambiente escolar, que ela precisa se sentir segura, porque senão a aprendizagem será comprometida. Então, os pais, nas duas situações, tanto o pai que o filho pratica o bullying, quanto o pai que a criança sofre o bullying, ele precisa estar atento para conversar com a criança, para conversar ali com esse adolescente, para tentar sanar, resolver essa situação da melhor maneira possível. A gente não está livre, porque o bullying também ele acontece até pela internet, né? Que é a questão do cyberbullying.
Quantas pessoas estão na internet falando da aparência do outro, falando da forma de falar, falando do jeito de se vestir, falando do lugar que a pessoa nasceu. Então ninguém está livre, mas é preciso um diálogo aberto, é preciso entender. Inclusive o pai que está na posição de receber uma reclamação sobre o seu filho, ele se autoavaliar e pensar, será que eu contribuí de alguma forma para que meu filho praticasse bullying? E é isso que as pessoas precisam ser mais tolerantes, elas precisam pensar no seguinte: às vezes nas atitudes de alguém, até da própria família, do próprio convívio ali, às vezes nessas atitudes a criança vê, acha que é normal, leva para a escola e vai virando uma situação muito maior. Então é importante um diálogo aberto, é importante conversar com a criança, conversar com o adolescente. Quando se sentir inseguro no ambiente escolar, também incentivar para que esse adolescente e essa criança fale com os profissionais da escola. Porque às vezes a criança ela fica tão travada que ela não consegue falar. E é difícil também, olha, André, é difícil demais para o professor também estar nesse ambiente e visualizar tudo o que acontece se não houver uma comunicação aberta também por parte das crianças. Então, esse incentivo precisa vir de casa, para que tudo flua direitinho, para que tudo aconteça de maneira bacana dentro da escola. E aí, quais as estratégias que a escola pode adotar para fortalecer as competências socioemocionais e melhorar o aprendizado? Olha, a escola ela pode fazer vários projetos, né? Ela pode trazer projetos para a escola que trabalhe isso. Por exemplo, vou colocar aqui as crianças pequenas. Para que a gente trabalhe socioemocional, qualquer atividade que você leva para a criança, você pode trabalhar isso. Vou dar um exemplo. Existe pais que às vezes quando vão procurar a escola, eles pensam assim, eu quero saber de que forma está sendo trabalhado socioemocional aqui na escola. E o socioemocional ele pode ser trabalhado de qualquer maneira, em qualquer atividade. O professor ele precisa priorizar isso, porque a BNCC pede que a gente trabalhe isso com a criança, para que ela se desenvolva bem. Mas a forma que a gente pode trabalhar o socioemocional é levando atividades que permitam que a criança socialize, que permita que a criança conheça um pouco do outro, que a gente trabalhe a escuta. Então, esse trabalho, não só com as crianças pequenas, mas também com os adolescentes, onde você fala um pouco sobre si, onde você fala um pouco do seu gosto pessoal. Todo esse tipo de trabalho, ele desenvolve a empatia, a escuta, a aceitação, porque as outras pessoas precisam aceitar que cada um tem uma preferência. Então, esses trabalhos, por mais que pareçam pequenos, né, parece simples, mas tem um resultado muito positivo no dia a dia. É um trabalho também que precisa ser feito pela escola de conscientização. A gente precisa conscientizar, passar sempre para os nossos alunos, né, para os nossos... A gente fala na terapia, né, trabalha isso com os pacientes, mas na escola, o papel da escola também é trabalhar isso com as crianças, respeitando as diferenças, falando sobre gosto pessoal, enfim. Pequenos trabalhos trazem grandes resultados. Perfeito. E, finalmente, de que forma a psicopedagogia ela atua na integração entre razão e emoção para potencializar o aprendizado? A psicopedagogia ela tem um olhar assim amplo, né? Então, essa questão da razão e da emoção, quando a gente vai trabalhar com o paciente, primeiro, a gente vai conhecer esse paciente, né? Vai alinhar ali tudo que precisa e a gente vai observar de que forma a gente pode orientar. Acho que a parte da razão entra muito mais nessa parte de orientação aos pais. O que a criança precisa, né? Primeiro, o que a criança precisa dos pais, o que a criança precisa da escola. E aí, vai nesse trabalho em conjunto, quando você trabalha o que a criança precisa, né, de forma racional, você vai também trabalhando as emoções em conjunto. Então, é o olhar. O psicopedagogo, ele tem um olhar. Esse paciente aqui, no momento, ele precisa disso aqui. Ele tem essa dificuldade aqui, nós vamos trabalhar em cima disso. Mas, pais, família, vamos juntos. O trabalho aqui vai ser em conjunto. E, automaticamente, quando você está trabalhando dessa forma, você vai trabalhando as emoções da criança porque ela vai se sentindo segura, motivada, ela vai tendo ali um desenvolvimento. O nosso olhar, até recentemente eu gravei um vídeo falando sobre isso, logo mais eu vou soltar nas minhas redes sociais, mas assim, falando que o papel do psicopedagogo é ter esse olhar do que a criança precisa e trazer isso para a criança de uma maneira leve. Então, quando a gente trabalha o que ela precisa, mas de maneira leve, a gente trabalha junto ali as emoções, a segurança dela. E isso reflete positivamente na escola. Perfeito. E aí, Amanda, eu queria saber qual é a mensagem que você traz para a gente finalizar aqui o nosso momento com um tema tão importante, fatores socioemocionais que impactam o aprender. A gente fala principalmente dos pequenos,
que é lá onde tudo começa, mas também se estende aí aos adolescentes. Para os pais que podem estar enfrentando esse problema agora, algum desses fatores, filho não está rendendo na escola, os orientadores, os supervisores estão chamando a atenção, olha, está acontecendo alguma coisa, como é que nós pais podemos identificar e quando é que a gente pode gritar, pedir por ajuda para a psicopedagogia, como é que você pode ajudá-los? Olha, como você falou, a gente fala dos pequenos porque é a base. Então eu vou me direcionar, eu sempre me direciono muito aos pequenos, mas independente dos pequenos, até os adolescentes, esse trabalho, esse olhar de entender quando o seu filho precisa de ajuda é muito importante. Então eu acho que primeiro os pais têm que se conscientizar e entender a partir de que momento ele não está conseguindo mais ajudar. E aí ele tem ali, ele pode ir na escola, conversar, mas se a escola percebeu também que essa criança precisa de um outro olhar, algo mais direcionado, então é o momento dos pais entenderem que aquele momento, que aquela sinalização é importante. Para quem? Para a criança e para o adolescente. Então tem pais que resistem muito. Gente, resistir não é o caminho. Eu acho que quando um profissional da educação, o professor, ele é capacitado, ele está ali, ele percebe a dificuldade. Quando esse profissional, ele indica que a sua criança, ela tem alguma dificuldade, é o momento de você se autoavaliar e entender que talvez chegou a hora de procurar esse profissional. E aí, o profissional, ele vai junto com a família, junto com a equipe escolar, avaliar o que precisa ser feito, entender de que maneira funciona a aprendizagem da criança. É muito importante frisar isso, porque o profissional da psicopedagogia, ele não é um reforço escolar. Ele é um profissional que ele vai entender o que é que está acontecendo na maneira de aprender. Então, essa convivência que ele vai ter com a criança, essa observação, vai fazer total diferença, porque a gente vai treinar, como eu já havia falado em outros momentos aqui, é como se fosse um músculo, você vai estar ali treinando para desenvolver e você vai estar ajudando essa criança. Então, a mensagem que eu deixo para os pais é, se você percebeu que seu filho precisa de ajuda, não hesite, procure ajuda. Quanto mais cedo você procura ajuda, mais o seu filho desenvolve. Quando um profissional da saúde, como um médico, assim, ele fala, olha, teu filho precisa, porque ele está tendo tal dificuldade, é porque ele foi preparado para apontar, né, mostrar o que ele percebeu nessa criança. Então, assim, eu sei que é comum que os pais tenham dúvidas. Não, mas o meu filho é muito esperto. A gente precisa também entender que a criança, muitas vezes, ela é esperta, mas o cognitivo ali, dentro da escola, às vezes ela precisa sim de uma ajuda. Então, esse olhar faz toda a diferença. Procurar um profissional faz toda a diferença. E nós estamos aqui, enquanto profissionais da psicopedagogia, da psicologia, enfim, terapeuta ocupacional, todos nós estamos para juntos fazer, né, com que a criança tenha um bom desenvolvimento. Então, quando você trabalha a sua criança para ela desenvolver dentro da escola, não é só ali. Ela sai da escola para a vida preparada, como um todo, para exercer uma profissão, para estudar, antes da profissão, para estudar, para fazer a universidade e ter um bom desenvolvimento lá, para criar laços, porque a gente precisa ter laços de amizade que sejam positivos para a vida como um todo. Então, assim, a mensagem é essa, pais. Confiem e acreditem que quando um profissional ele aponta que seu filho precisa de ajuda, o ideal é que a gente ajude mesmo, que a gente seja ali uma equipe que faça acontecer, porque isso vai ser benéfico para a criança até a vida adulta. Perfeito, obrigado, Amanda. Amanda tem um trabalho incrível aqui na nossa cidade. Você, pai, mãe, que está aí pedindo socorro para os seus filhos, você pode segui-la nas redes sociais, vai aparecer aí na sua tela, @amanda.sabersonoro. Tá, vai aí, tá na sua tela. E André, eu queria até aproveitar para explicar assim, porque tem lá amanda.sabersonoro. Para quem tá conhecendo o meu perfil, vai ver ali que eu trabalho não só com a música, né, como eu já vi em alguns momentos aqui, como psicopedagoga também. Mas assim, a ideia é que tenha esse laço entre esses dois caminhos, a aprendizagem e a música, porque eu acho que um complementa o outro e como a música é benéfica, né, no dia a dia, na aprendizagem das crianças. Então, a ideia é que vocês acompanhem aí nesse perfil muitas coisas voltadas para esses dois temas. Perfeito. E aí você pode entrar em contato com ela através do WhatsApp 996833758. Tá? O WhatsApp é 996833758. Você, papai, você, mamãe, que está tendo dificuldade com os seus filhos, ela atende na clínica Similar, aqui em Arapiraca, né? Isso na Similar. mesmo, da nossa querida Juliana. Isso, a Juliana Seton, que é psicóloga, neuropsicóloga também. E você pode entrar em contato com a Amanda através desse WhatsApp aqui, 996833758, tá? Um trabalho incrível, um trabalho lindo e um trabalho que vale a pena vocês, pais, conferirem para que
a gente tenha crianças saudáveis no futuro, para que a gente tenha adultos na realidade saudáveis no futuro, porque eles são crianças hoje, né? Amanda, muito obrigado por ter vindo. Até a próxima. Espero você para uma próxima oportunidade aqui e seja sempre bem-vinda aqui no nosso espaço. Eu que agradeço, mais uma vez obrigada. Adoro vir para cá. Hoje, assim, foi maravilhoso esse tema. Era um tema que eu já queria falar. Então, assim, foi incrível. E estou aí. Quando vocês quiserem, estou por aqui novamente. Bacana. Gente, quero só uma lembrança aqui para vocês, tá? A Clínica Procriança informa que ela é credenciada pela Unimed Metropolitana do Agreste, tá certo? Então, você, paciente da Unimed, a Clínica Procriança informa que continua, sim, os atendimentos normalmente com a Unimed Metropolitana do Agreste. Clínica Procriança, pediatria 24 horas, a única da cidade, tá? Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o tema é o seguinte: laser veterinário, a luz que acelera a cura e multiplica possibilidades de tratamento. Um programa imperdível amanhã com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, tá bom? Boa tarde pra você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco.